A importância da sinalização luminosa na aviação. A aviação moderna depende fundamentalmente de sistemas de iluminação sofisticados para garantir a segurança de voo, especialmente durante operações noturnas ou em condições de visibilidade reduzida. Cada luz em uma aeronave possui um propósito específico e segue padrões internacionais estabelecidos pela ICAO, Organização da Aviação Civil Internacional. Este sistema padronizado permite que pilotos, controladores de tráfego aéreo e equipes de terra identifiquem rapidamente a posição, direção e intenções de uma aeronave. Luzes de navegação. Navigation Lights. As luzes de navegação são as mais básicas e essenciais de qualquer aeronave. Instaladas nas extremidades das asas e na cauda, elas seguem o mesmo padrão usado em embarcações marítimas, estabelecido há mais de um século. Luz verde direita. Localizada na ponta da asa direita, a luz verde indica o lado de estibordo da aeronave. Esta luz é visível em um ângulo de aproximadamente 110 graus à frente e à direita do avião. Quando você vê uma luz verde de outra aeronave, significa que ela está à sua esquerda e você está vendo o seu lado direito. Luz vermelha esquerda. Posicionada na ponta da asa esquerda, esta luz marca o lado de bombordo. Também visível em cerca de 110 graus à frente e à esquerda. Ela permite que outros pilotos determinem rapidamente a direção de voo. Ver uma luz vermelha indica que a aeronave está à sua direita. Luz branca traseira, instalada na cauda do avião, geralmente próxima ao APU Auxiliary Power Unit ou na ponta do estabilizador vertical. Esta luz projeta-se para trás em um ângulo de aproximadamente 140 graus. Ela indica a parte traseira da aeronave e ajuda outros pilotos a identificar se estão atrás de outro avião. A combinação dessas três luzes permite que qualquer observador determine imediatamente a orientação e direção de voo de uma aeronave no escuro. Por exemplo, se você vê simultaneamente as luzes verde e vermelha, a aeronave está vindo em sua direção. Se vê apenas a luz branca, está atrás dela. Este sistema intuitivo é crucial para evitar colisões em voo. Luzes anti-colisão. Anti-collision lights. As luzes anti-colisão são projetadas especificamente para tornar a aeronave altamente visível a longas distâncias, reduzindo o risco de colisões no ar e no solo. Luz beacon farol. Esta é uma luz vermelha piscante localizada geralmente na parte superior e inferior da fuselagem, com uma taxa de flash de aproximadamente 40 a 100 vezes por minuto. Ela cria um efeito visual extremamente perceptível. O beacon é ligado antes de iniciar os motores e permanece aceso durante todo o período em que os motores estão funcionando. É um sinal universal de que a aeronave está viva e que é perigoso aproximar-se das áreas de propulsão. Mesmo no solo, quando as hélices ou turbinas estão girando, o beacon vermelho alerta o pessoal de terra sobre o perigo. Luzes estroboscópicas strobe lights. São luzes brancas extremamente brilhantes, muito mais intensas que o beacon vermelho, localizadas nas pontas das asas e em algumas aeronaves, também na cauda. Elas piscam em alta intensidade, com intervalos de 1 a 2 segundos, sendo visíveis a vários quilômetros de distância, mesmo durante o dia. As luzes estroboscópicas são geralmente ativadas antes da decolagem e desativadas após o pouso para evitar ofuscar outros pilotos no solo. Em algumas jurisdições, seu uso é obrigatório acima de 10 mil pés de altitude. A intensidade dessas luzes é tão grande que podem temporariamente afetar a visão noturna, razão pela qual muitos pilotos evitam olhar diretamente para elas. A legislação aeronáutica internacional exige que toda aeronave em voo utilize tanto as luzes de navegação quanto pelo menos um sistema de luz anticolisão, beacon ou strobes, durante todo o período entre o pôr e o nascer do sol, e também durante o dia, quando em condições meteorológicas instrumentais, EMC, luzes de pouso e táxi. Estas luzes iluminam o caminho da aeronave, sendo fundamentais para operações noturnas e em baixa visibilidade. Landing lights, luzes de pouso, são as luzes mais potentes da aeronave, comparáveis aos faróis altos de um veículo, mas consideravelmente mais intensas, localizadas geralmente nas asas, no nariz
ou no trem de pouso principal. Essas luzes brancas extremamente brilhantes podem iluminar a pista centenas de metros à frente durante a aproximação final e pouso. Devido ao seu alto consumo de energia e geração de calor, são utilizadas principalmente durante decolagem, pouso e abaixo de 10.000 pés, quando em áreas de tráfego intenso. Muitas companhias aéreas adotam a prática de acender as luzes de pouso abaixo de 10.000 pés para aumentar a visibilidade da aeronave, mesmo durante o dia. Em aeronaves maiores, podem existir múltiplas luzes de pouso, sendo algumas retráteis para reduzir o arrasto aerodinâmico durante o voo de cruzeiro. Taxi lights, luzes de táxi. Menos intensas que as luzes de pouso. As taxi lights são projetadas especificamente para iluminar o caminho durante a movimentação no solo. Geralmente instaladas no trem de pouso do nariz, elas apontam ligeiramente para baixo e têm um feixe mais amplo que as luzes de pouso, permitindo ao piloto ver claramente as marcações da pista, sinalizações e obstáculos durante o táxi. O ângulo de iluminação é calculado para não ofuscar outros pilotos ou o pessoal de terra, mas ainda assim fornecer visibilidade adequada para a navegação no aeroporto. Em aeronaves comerciais modernas, existem controles separados para as luzes de táxi, permitindo ao piloto ajustar a iluminação conforme necessário durante diferentes fases da operação no solo. Runway Turn-Off Lights, luzes de saída de pista. As Runway Turn-Off Lights são um componente essencial do sistema de iluminação de aeronaves comerciais modernas, especialmente em operações noturnas. Localizadas no trem de pouso principal ou nas asas, essas luzes brancas são projetadas para iluminar lateralmente a pista durante manobras de saída após o pouso. Seu feixe de luz é direcionado em ângulos que variam entre 45 a 90 graus em relação ao eixo longitudinal da aeronave. Durante um pouso noturno, após a desaceleração da aeronave e a vacatura da pista, o piloto precisa localizar rapidamente a saída apropriada taxiway. As turn-off lights iluminam essas áreas laterais, permitindo identificar claramente as placas de sinalização, marcações de pista e a entrada da taxiway. Isso é particularmente crucial em aeroportos desconhecidos ou em condições de visibilidade reduzida por neblina ou chuva intensa. A diferença entre taxi lights e turn-off lights é sutil, mas importante. Enquanto as taxi lights iluminam principalmente a frente da aeronave para a navegação geral no solo, as turn-off lights têm um padrão de iluminação mais amplo e lateral especificamente otimizado para fazer curvas e identificar interseções. Wing Inspection Lights, luzes de inspeção de asa. As Wing Inspection Lights, também conhecidas como Wing Lights ou Ice Lights, são luzes brancas de baixa intensidade instaladas na fuselagem que iluminam a raiz e a superfície superior das asas. Seu propósito principal é permitir que a tripulação de voo inspecione visualmente as asas durante operações noturnas, verificando especificamente a formação de gelo. A acumulação de gelo nas asas é uma das condições mais perigosas na aviação, podendo alterar drasticamente a aerodinâmica da aeronave, que levar à perda de sustentação. Durante voos noturnos em condições de possível formação de gelo, os pilotos periodicamente acionam essas luzes para verificar se há acúmulo de gelo nas superfícies críticas. A luz reflete diferentemente em superfícies limpas versus superfícies com gelo, permitindo detecção visual rápida. Além da inspeção de gelo, essas luzes também são úteis para verificar outros problemas mecânicos visíveis nas asas, como danos estruturais, vazamentos de combustível, que aparecem como manchas escuras, ou problemas com dispositivos de hipersustentação, como flaps e slats. Em algumas aeronaves, essas luzes podem ser acionadas a partir da cabine de comando com controles independentes. Logo, lights, luzes de identificação. As logo lights são luzes brancas montadas na raiz do estabilizador horizontal, as pequenas asas traseiras, que iluminam a cauda vertical da aeronave, onde geralmente está pintado o logotipo da companhia aérea. Embora possam parecer meramente estéticas, essas luzes servem a múltiplos propósitos funcionais. Primeiro, elas aumentam a visibilidade da aeronave no solo durante operações noturnas, permitindo que controladores na torre e pessoal de rampa identifiquem a companhia aérea à distância. Segundo, ajudam na identificação da aeronave por outras aeronaves que estejam atrás dela durante táxi ou em filas de espera para decolagem. Terceiro, em algumas situações de emergência ou irregularidades operacionais, a iluminação da cauda facilita a identificação visual da aeronave específica.
Muitas companhias aéreas mantêm essas luzes acesas durante todo o período em que a aeronave está operando no solo, como parte de sua identidade visual corporativa. Em termos de eficiência energética, as logo lights modernas utilizam tecnologia LED, consumindo muito menos energia que as lâmpadas incandescentes tradicionais que eram usadas no passado. Luzes da cabine de passageiros. Embora não sejam consideradas luzes de sinalização externa, as luzes da cabine de passageiros desempenham um papel crucial na segurança. Durante decolagens e pousos noturnos, você pode ter notado que as luzes da cabine são frequentemente reduzidas ou apagadas. Esta não é uma medida de economia de energia, mas sim uma precaução de segurança criticamente importante. O olho humano requer aproximadamente 30 minutos para adaptar-se completamente à escuridão. Se ocorresse uma emergência durante ou após um pouso noturno com a cabine completamente iluminada e os passageiros precisassem evacuar para uma área externa escura, haveria um período perigoso de cegueira temporária enquanto os olhos se adaptam. Reduzindo a iluminação da cabine durante operações críticas noturnas, os olhos dos passageiros e tripulantes já estão parcialmente adaptados ao escuro, permitindo a evacuação mais rápida e segura, se necessário. Luzes de emergência. As aeronaves comerciais são equipadas com sistemas completos de iluminação de emergência, que funcionam independentemente do sistema elétrico principal da aeronave. Alimentadas por baterias dedicadas, essas luzes incluem iluminação de piso ao longo dos corredores, luzes sobre as saídas de emergência e iluminação nos degraus dos slides de evacuação. As luzes de piso, geralmente verdes ou azuis, criam um caminho iluminado até as saídas mais próximas. Em situações de fumaça na cabine, onde a visibilidade ao nível dos olhos pode ser zero, esses marcadores de piso ao nível do chão permanecem visíveis abaixo da camada de fumaça. As luzes das saídas de emergência são extremamente brilhantes e muitas vezes piscam para chamar a atenção em situações de emergência. Os slides de evacuação também possuem iluminação integrada, com luzes que se ativam automaticamente quando o slide é armado, iluminando o caminho de descida e a área ao redor da base do slide. Esta iluminação é crucial em evacuações noturnas, permitindo que os passageiros vejam claramente para onde estão descendo e evitem tropeços ao chegar ao solo. Luzes específicas de cargueiros. Aeronaves cargueiras possuem algumas luzes adicionais não encontradas em aviões de passageiros. As Cargo Compartment Lights são sistemas de iluminação internos de alta intensidade, que permitem à tripulação e ao pessoal de carga trabalhar de forma segura e eficiente durante operações de carregamento e descarregamento noturno. Além disso, muitos cargueiros possuem luzes de rampa externa adicionais que iluminam a área ao redor das portas de carga. Estas são essenciais quando o aeroporto não possui iluminação adequada na área de estacionamento, permitindo operações seguras de carga mesmo em locais remotos ou aeroportos menores, sem infraestrutura completa de iluminação de rampa. A arquitetura da iluminação aeroportuária. Os aeroportos modernos operam 24 horas por dia, e a iluminação da pista é absolutamente crítica para tornar isso possível com segurança. O sistema de iluminação de um aeroporto é uma infraestrutura complexa e altamente regulamentada que segue padrões internacionais da ICAO, a Organização da Aviação Civil Internacional, e da FAA, Federal Aviation Administration, nos Estados Unidos. Um aeroporto típico pode ter milhares de luzes individuais, cada uma com propósito específico, intensidade calibrada e posicionamento preciso. Estas luzes não apenas iluminam a pista, mas comunicam informações críticas aos pilotos sobre posicionamento, direção, limites de pista e taxiway, e condições operacionais. O sistema é projetado com redundância massiva, garantindo que mesmo se várias luzes falharem, a operação segura ainda seja possível. A iluminação aeroportuária é controlada a partir da torre de controle, onde os controladores podem ajustar a intensidade das luzes baseando-se nas condições de visibilidade. Em dias claros, as luzes podem operar em intensidade reduzida ou até serem desligadas durante o dia, enquanto em condições de neblina ou tempestade são aumentadas para a máxima intensidade. Sistemas modernos possuem 5 ou mais níveis de intensidade, ajustáveis conforme necessário. Luzes de identificação da pista, Runway Threshold Lights. As Runway Threshold Lights marcam o início utilizável da pista para pousos. Elas consistem em uma linha de luzes verdes que atravessa toda a largura da pista, posicionadas precisamente no ponto onde a zona de toque, Touchdown Zone, começa. Estas luzes verdes são o sinal visual primário para o piloto de que a aeronave está prestes a cruzar o limiar da pista. O padrão internacional estabelece que essas luzes sejam verdes quando vistas da aproximação, sinalizando zona segura para pouso à frente. Elas são espaçadas simetricamente,
e possuem intensidade cuidadosamente calibrada para serem claramente visíveis a vários quilômetros de distância durante a aproximação final. Em pistas, onde uma porção inicial não está disponível para pousos, devido a trabalhos de manutenção ou outras restrições temporárias, a threshold pode ser deslocada. Nestes casos, luzes vermelhas são instaladas no início físico da pista, seguidas por setas vermelhas apontando para frente, indicando que aquela seção de pista existe, mas não deve ser usada para pouso. As luzes verdes do threshold verdadeiro aparecem mais adiante. Esta configuração permite que aeronaves ainda façam táxi sobre a área fechada, mas claramente comunica que pousos devem ocorrer apenas após o threshold deslocado. Luzes de borda da pista, Runway Edge Lights. As Runway Edge Lights definem os limites laterais da pista e são fundamentais para manter a aeronave centralizada, especialmente durante operações noturnas ou em baixa visibilidade. Estas luzes brancas são instaladas ao longo de ambos os lados da pista, espaçadas uniformemente a intervalos de aproximadamente 60 metros, 200 pés, em pistas de precisão. Um aspecto crítico das luzes de borda é que elas mudam de cor nos últimos 600 metros, 2.000 pés, da pista, tornando-se amarelas. Esta transição de branco para amarelo comunica instantaneamente ao piloto que a pista está terminando, um aviso visual crucial durante pousos ou decolagens, especialmente em aeroportos desconhecidos ou em condições de visibilidade limitada, onde o final da pista pode não ser claramente visível. As luzes de borda são bidirecionais, emitindo luz perpendicular ao eixo da pista, para que sejam claramente visíveis tanto para aeronaves decolando quanto pousando. Elas são posicionadas próximas ao solo e possuem lentes especiais que focalizam a luz horizontalmente, tornando-as visíveis a longas distâncias ao longo da pista, mas minimizando o desperdício de luz para cima, que poderia ofuscar pilotos ou criar poluição luminosa. Luzes da linha central da pista, Runway Centerline Lights. As Runway Centerline Lights são luzes embutidas no pavimento ao longo da linha central da pista, espaçadas a cada 15 metros 50 pés. Este sistema é encontrado principalmente em pistas de precisão, categoria 2º e 3º, onde operações em baixíssima visibilidade são aprovadas. As luzes da linha central fornecem orientação visual precisa para manter a aeronave exatamente no centro da pista. Estas luzes utilizam um esquema de cores sofisticado que fornece informação de posicionamento ao piloto. Luzes brancas, desde o threshold até 900 metros do final da pista. Todas as luzes da linha central são brancas, indicando o comprimento de pista adequado à frente. Alternância branco-vermelho, de 900 metros até 300 metros do final da pista. As luzes alternam entre branco e vermelho, fornecendo um aviso inicial de que a pista está se aproximando do final. Luzes vermelhas. Nos últimos 300 metros, todas as luzes da linha central são vermelhas. Um aviso crítico de que muito pouca pista permanece. Este sistema de código de cores funciona em conjunto com as luzes de borda amarelas, fornecendo aos pilotos múltiplas referências visuais sobre a distância restante de pista. Durante uma decolagem, se o piloto ainda está vendo luzes brancas na linha central quando atinge a velocidade de rotação, quando puxa o manche para decolar, existe pista mais do que suficiente. Se as luzes vermelhas estão aparecendo antes da rotação, pode indicar um problema com performance ou que a decolagem deveria ser abortada. Luzes da zona de toque touchdown, Zone Lights, TDs. As Touchdown Zone Lights são luzes brancas embutidas na pista que definem a área onde as aeronaves devem, idealmente, fazer o primeiro contato com o solo durante o pouso. Instaladas nos primeiros 900 metros da pista ou nos primeiros 50% em pistas mais curtas. Estas luzes são dispostas em barras laterais simétricas em relação à linha central. O padrão típico consiste em 3 barras transversais de luzes de cada lado da linha central, começando no threshold e repetindo-se a cada 30 metros. Cada barra contém 3 luzes espaçadas uniformemente. Este arranjo cria uma espécie de escada de luzes que guia visualmente o piloto para a área de toque ideal. As TDZL são especialmente críticas durante aproximações de precisão em condições meteorológicas instrumentais, MC, onde o piloto pode sair das nuvens ou neblina apenas alguns segundos antes do toque. Ter essas referências visuais claras, imediatamente disponíveis,
permite ao piloto rapidamente avaliar se a aeronave está na trajetória correta e na zona apropriada para toque. Em conjunto com os PAPI, VEAS e sistemas de indicação de trajetória de aproximação, as TDZL, formam um sistema completo de orientação visual que ajuda os pilotos a executar pousos precisos e seguros, mesmo em condições adversas. PAPI e VASI, sistemas de indicação de trajetória de aproximação. Os sistemas PAPI, Precision Approach Path Indicator, e VASI, Visual Approach Slope Indicator, são ferramentas visuais cruciais que informam ao piloto se a aeronave está na trajetória de aproximação correta para pouso. Embora sejam tecnicamente equipamentos do aeroporto e não luzes da pista propriamente dita, são absolutamente essenciais para operações seguras de pouso. Sistema PAPI. O PAPI é o sistema mais moderno e amplamente utilizado. Consiste em 4 caixas de luz instaladas ao lado da pista, geralmente próximas ao threshold, no lado esquerdo da pista. Cada caixa projeta uma luz que pode aparecer branca ou vermelha, dependendo do ângulo de visão. O sistema está calibrado para que, na trajetória ideal de aproximação, normalmente 3 graus acima do horizonte, o piloto veja 2 luzes vermelhas e 2 luzes brancas. As combinações são interpretadas assim: 4 brancas, muito alto, risco de ultrapassar a pista. 3 brancas, pira vermelha, levemente alto. 2 brancas, 2 vermelhas, perfeito, trajetória ideal. 1 branca, 3 vermelhas, levemente baixo. 4 vermelhas, perigo, muito baixo, risco de colidir com obstáculos ou tocar antes da pista. Esta informação visual imediata permite ao piloto fazer correções instantâneas na trajetória de aproximação. A mnemônica comum entre pilotos é vermelho e branco. Você está bem. Muito branco, vai passar por cima. Muito vermelho, você está morto. Sistema VASI. O VASI é o sistema mais antigo, ainda encontrado em muitos aeroportos. Ele utiliza barras de luzes, geralmente 2 barras de cada lado da pista, que também projetam branco ou vermelho dependendo do ângulo. Um sistema VASI de 2 barras é interpretado como ambas brancas, muito alto, próxima branca, distante vermelha, trajetória correta, ambas vermelhas, muito baixo. O VASI requer uma janela maior de visão para a interpretação correta e é geralmente considerado menos preciso que o PAPI, razão pela qual muitos aeroportos têm migrado para sistemas PAPI, sistemas ALS, Approach Lighting System. Os Approach Lighting Systems são configurações extensas de luzes que se estendem além do threshold da pista em direção à aproximação. Estes sistemas podem se estender por 900 metros ou mais antes do início da pista, criando um caminho de luzes que guia o piloto visualmente durante a fase final da aproximação. Existem vários tipos de ALS, cada um projetado para diferentes categorias de pistas e condições meteorológicas. ALSF2, Approach Lighting System with Sequenced Flashing Lights. Este é um dos sistemas mais sofisticados, utilizado em pistas de precisão, categorias 2 e 3. Consiste em uma linha de luzes brancas ao longo da linha central da aproximação, com barras transversais, criando um padrão reconhecível. O sistema inclui Sequenced Flashers, 5 luzes brancas extremamente brilhantes de cada lado da linha central, que piscam em sequência rápida do exterior para o interior, criando um efeito visual de bola de luz, se movendo em direção ao threshold. Este efeito chama a atenção imediatamente e fornece orientação direcional clara. MEOSR, Medium Intensity Approach, Lighting System with Runway Alignment, Indicator Lights, um sistema intermediário usado em pistas onde aproximações de precisão completas não são necessárias, mas orientação visual melhorada é desejável. ODALS, Omnidirectional Approach Lighting System, sistema mais simples, consistindo principalmente em luzes ao longo da linha central da aproximação, sem as barras transversais complexas dos sistemas maiores. A função principal de todos os ALS é fornecer ao piloto referência visual em 3 dimensões: altura, alinhamento horizontal e distância da pista. Durante aproximações em baixa visibilidade, o momento em que as luzes ALS se tornam visíveis através da neblina ou nuvens é frequentemente o ponto de decisão crítico. O piloto deve decidir se tem referências visuais suficientes para continuar o pouso ou se deve executar um procedimento de arremetida. Luzes de taxiway. As taxiways são os caminhos que conectam as pistas às áreas de estacionamento, hangares e outras pistas. A iluminação de taxiway é fundamentalmente diferente da iluminação de pista, usando cores e padrões distintos para evitar confusão.
Luzes de borda de taxiway, Taxiway Edge Lights. São luzes azuis que marcam os limites laterais das taxiways. A cor azul é exclusiva para taxiways, garantindo que pilotos nunca confundam uma taxiway com uma pista, que tem luzes brancas, amarelas. Estas luzes são espaçadas aproximadamente a cada 60 metros e são de intensidade mais baixa que as luzes de pista, refletindo as velocidades mais lentas em áreas de táxi. Luzes da linha central da taxiway, Taxiway Centerline Lights. São luzes verdes embutidas no pavimento ao longo da linha central da taxiway, espaçadas a cada 15 metros. A cor verde é novamente distintiva e diferencia claramente taxiways de pistas. Em interseções complexas, estas luzes verdes guiam a aeronave através da geometria complicada do aeroporto. Luzes de parada, Runway Guard Lights. Nos pontos onde taxiways cruzam ou se aproximam de pistas ativas, luzes amarelas piscantes são instaladas no pavimento da taxiway. Estas Runway Guard Lights alertam os pilotos de que estão se aproximando de uma área crítica e devem parar a menos que tenham autorização específica da torre de controle para prosseguir. Estas luzes piscam alternadamente, criando um padrão visual impossível de ignorar. Violações de pista, incursões, são uma das maiores preocupações de segurança na aviação. E estas luzes são uma camada crítica de defesa. Luzes de barras de parada Stop Bar Lights. Em aeroportos de alta densidade e em condições de baixa visibilidade, sistemas ainda mais sofisticados chamados Stop Bars são utilizados. Uma Stop Bar é uma linha de luzes vermelhas instaladas transversalmente à taxiway em pontos críticos, geralmente próximos a interseções com pistas ativas. Quando iluminadas, as luzes vermelhas criam uma barreira visual imperativa que significa pare, não prossiga além deste ponto. Estas luzes são controladas diretamente pela torre de controle e são ativadas e desativadas conforme necessário para controlar o movimento das aeronaves. O sistema Stop Bar é frequentemente integrado com sistemas RWSL, Runway, Status Lights, mais avançados que podem automaticamente iluminar luzes de alerta Bayesian-C em dados de radar e vigilância, fornecendo uma camada adicional de segurança mesmo se houver falha de comunicação ou mal-entendido entre piloto e controlador. Iluminação de sinais e placas. Além das luzes embutidas e posicionadas ao nível do solo, os aeroportos utilizam extensivamente sinais iluminados que fornecem informações alfanuméricas aos pilotos. Estes incluem sinais de identificação de pista, grandes placas com números que identificam cada pista, como 27 litros ou 09BRE, iluminadas internamente para visibilidade noturna. Sinais de direção de taxiway, placas amarelas com letras, números pretos, indicando a designação de cada taxiway. Sinais de localização, placas amarelas com texto preto, indicando a posição atual da aeronave no aeroporto. Sinais de informação, placas com fundo preto e texto. Gráficos amarelos, fornecendo informações sobre direções, distâncias ou restrições. Este conjunto completo de sinalização visual permite que pilotos naveguem com segurança através de aeroportos complexos, mesmo em plena escuridão ou neblina densa. Operações noturnas e sistemas avançados. Desafios únicos das operações noturnas. Voar à noite apresenta desafios específicos que vão além da simples ausência de luz solar. A percepção de profundidade humana é significativamente reduzida no escuro, tornando mais difícil julgar distâncias e altitudes. Ilusões visuais são mais comuns durante operações noturnas, especialmente em aproximações sobre água ou terreno sem características distintivas, onde não há referências visuais para orientação. Black Hole Approach. Uma das ilusões mais perigosas ocorre ao aproximar-se de uma pista à noite sobre terreno escuro, como oceano ou áreas desertas. Sem luzes de cidades ou outras referências terrestres, apenas as luzes da pista são visíveis, parecendo flutuar no vazio. Esta configuração pode enganar o piloto, fazendo-o acreditar que está mais alto do que realmente está, resultando em aproximações perigosamente baixas. As luzes AES e sistemas PAP são especificamente críticos nestas situações, fornecendo referências objetivas de altitude e trajetória. Autocinese.
Outro fenômeno noturno ocorre quando um piloto fixa o olhar em uma única luz estacionária no escuro por tempo prolongado. O cérebro interpreta erroneamente pequenos movimentos oculares involuntários, como o movimento da luz, fazendo parecer que a luz está se movendo quando na realidade está parada. Pilotos são treinados a varrer regularmente seu campo de visão, em vez de fixar em pontos únicos para evitar esta ilusão. Ilusão de largura de pista. Pistas mais estreitas que o normal podem fazer a aeronave parecer mais alta do que realmente está, enquanto pistas mais largas criam a impressão de estar mais baixo. À noite, sem referências visuais circundantes, estas ilusões são intensificadas. Pilotos dependem fortemente de instrumentos e sistemas visuais, como o PAP, para contrabalançar essas percepções enganosas. Sistemas RWSL, Runway Status Lights. Os Runway Status Lights representam a próxima geração em segurança de pista, sendo implementados em aeroportos de alto tráfego ao redor do mundo. Este sistema automatizado utiliza radar de vigilância de superfície e dados de processamento para detectar potenciais conflitos de tráfego e ativar automaticamente luzes de alerta para pilotos. Tudo sem intervenção de controlador. RQL, Runway Entrance Lights. São luzes vermelhas instaladas nas taxiways em pontos de entrada para pistas. Quando o sistema detecta que há tráfego na pista ou uma aeronave em aproximação final, as RL se iluminam automaticamente em vermelho, sinalizando ao piloto que taxia que é inseguro entrar na pista. Estas luzes fornecem uma camada adicional de segurança independente de comandos de rádio, crítica em situações onde pode haver confusão de comunicação. THL, Takeoff Hold Lights. Luzes vermelhas embutidas na superfície da pista, na posição de espera para decolagem. Quando outra aeronave ainda está usando a pista ou está muito próxima em aproximação, as THL se iluminam, indicando que não é seguro iniciar a corrida de decolagem. Apenas quando estas luzes se apagam, e após autorização da torre, é seguro decolar. FAROS, Final Approach Runway Occupancy Signal. Este é um conjunto de luzes piscantes vermelhas, instaladas ao longo da linha central da pista, que se ativam quando o sistema detecta que a pista está ocupada por outra aeronave ou veículo, enquanto há tráfego em aproximação final. Um piloto executando uma aproximação que vê as luzes faros piscando sabe imediatamente que existe um conflito de tráfego e deve executar uma arremetida, go-around, mesmo sem instrução da torre. O sistema RWSL é projetado para ser redundante e fail-safe. Ele complementa, mas não substitui, as comunicações e autoridades de controle de tráfego aéreo. Funciona como uma rede de segurança automatizada que pode detectar e alertar sobre situações perigosas mais rapidamente do que processos manuais, particularmente crucial durante períodos de alto volume de tráfego ou condições estressantes. Iluminação para operações CAT 2 e CAT 3. As operações em condições de visibilidade extremamente baixa são classificadas em categorias pela ICAO. Categoria I1, CAT-I, permite pousos com visibilidade mínima de aproximadamente 800 metros. CAT-2 reduz isso para cerca de 300 metros. E CAT-3 permite operações com visibilidade tão baixa quanto zero em alguns casos, o que a aviação chama de operações de visibilidade nula. Para permitir operações CAT-2 e CAT-3, os aeroportos devem ter iluminação extensivamente aprimorada. Iluminação de alta intensidade. Todas as luzes devem ter intensidade substancialmente aumentada, com múltiplos níveis de ajuste fino disponíveis aos controladores. Espaçamento reduzido. As luzes da linha central e zona de toque são espaçadas mais densamente, criando a orientação visual mais contínua. Redundância total. Cada luz crítica deve ter backup, com sistemas elétricos duplicados ou triplicados. Se uma lâmpada falha, outras compensam automaticamente. Sistemas monitoring. Computadores monitoram continuamente cada luz individual, alertando automaticamente os controladores sobre qualquer falha. Em sistemas CAT-3, até mesmo uma única luz com defeito pode desqualificar temporariamente a pista para operações de baixa visibilidade até que seja reparada. Centerline Leading Light, extensões adicionais das luzes da linha central da pista, que continuam pela taxiway de saída, guiando a aeronave com segurança para fora da pista, mesmo quando a visibilidade é praticamente zero após o pouso. Manutenção e testes dos sistemas de iluminação. Manter sistemas de iluminação agropecuária funcionando perfeitamente requer trabalho contínuo e meticuloso. Aeroportos internacionais empregam equipes dedicadas de técnicos de iluminação que trabalham 24/7. Inspeções regulares. Cada luz
é inspecionada visualmente regularmente. Em grandes aeroportos, isso pode significar verificar milhares de luzes diariamente. Técnicos dirigem ou caminham ao longo das pistas durante períodos de baixo tráfego, documentando qualquer lâmpada queimada ou com baixo brilho. Testes de intensidade, dispositivos de medição fotométrica verificam que cada luz está emitindo a intensidade correta. Luzes muito fracas são inadequadas. Luzes muito fortes podem ofuscar pilotos. Limpeza: lentes de luz acumulam sujeira, insetos e detritos que reduzem significativamente a saída de luz. Limpeza regular é essencial, especialmente crítica para luzes embutidas no pavimento que sofrem contaminação constante de borracha de pneus e detritos. Testes elétricos: sistemas de distribuição de energia são testados regularmente. Aeroportos mantêm geradores de backup e sistemas UPS, Uninterruptible Power Supply, que podem assumir instantaneamente se houver falha de energia principal. Simulações noturnas: mesmo durante o dia, sistemas de controle de iluminação são testados em todos os níveis de intensidade para garantir funcionamento correto quando necessário. Tecnologia, LED e o futuro da iluminação agropecuária. A aviação está passando por uma revolução silenciosa na iluminação, migrando de lâmpadas incandescentes e halogênio tradicionais para a tecnologia LED, Light Emitting Diode. Esta transição traz benefícios substanciais. Eficiência energética: LEDs consomem 85-90% menos energia que lâmpadas incandescentes equivalentes. Para um aeroporto grande com dezenas de milhares de luzes, isso representa a economia massiva de energia e redução significativa de pegada de carbono. Vida útil extremamente longa, enquanto uma lâmpada incandescente pode durar 1.0 a 2.0 horas. LEDs de aviação são classificados para 100.000 mais horas de operação, potencialmente décadas de serviço. Isso reduz drasticamente custos de manutenção e a frequência de interrupções de pista para manutenção de iluminação. Desempenho em condições extremas: LEDs são mais resistentes à vibração, ciclos térmicos e condições climáticas adversas. Eles iluminam instantaneamente ao serem energizados, sem tempo de aquecimento, e mantêm desempenho consistente em temperaturas extremamente baixas, onde lâmpadas tradicionais podem falhar. Intensidade e controle: LEDs permitem controle de intensidade muito mais preciso e uniforme, com capacidade de ajuste instantâneo, sem degradação da lâmpada. Luz direcionada: LEDs podem ser projetados para emitir luz em padrões muito específicos, reduzindo o desperdício de luz e poluição luminosa, enquanto maximizam iluminação nas direções críticas. Considerações ambientais e poluição luminosa: aeroportos modernos estão cada vez mais conscientes do impacto ambiental de seus sistemas de iluminação. Poluição luminosa: luz excessiva ou mal direcionada que ilumina o céu ou áreas circundantes tem impactos ecológicos significativos. Impacto na vida selvagem: iluminação aeropecuária intensa pode desorientar aves migratórias, especialmente durante operações noturnas. Projetos modernos incorporam shields e lentes que direcionam luz especificamente onde é necessária, minimizando dispersão para cima e lateralmente. Comunidades circundantes: aeroportos próximos a áreas residenciais trabalham para minimizar intrusão de luz, usando tecnologia de corte preciso e sistemas de controle automático que reduzem intensidade quando operações de baixa visibilidade não são necessárias. Astronomia: alguns aeroportos próximos a observatórios astronômicos implementam protocolos especiais de iluminação, usando comprimentos de onda específicos que interferem minimamente com observações científicas. Conclusão: uma sinfonia de luz, garantindo segurança. Os sistemas de iluminação em aviação representam décadas de refinamento, engenharia sofisticada e compromisso inabalável com segurança.
Desde as simples luzes vermelha, verde e branca em uma aeronave, até os sistemas complexos de iluminação Cat 3 de um aeroporto internacional. Cada luz tem propósito específico e papel crítico. Para os passageiros, essas luzes são frequentemente apenas parte do cenário. Algo bonito visto pela janela durante decolagens e pousos noturnos. Mas para pilotos e controladores de tráfego aéreo, elas são ferramentas essenciais de comunicação, navegação e segurança. O desenvolvimento contínuo desses sistemas, incorporando tecnologia LED, automação inteligente e monitoramento em tempo real, garante que a aviação continue sendo o modo de transporte mais seguro do mundo. Cada luz acesa representa uma camada de proteção, um elemento em múltiplos sistemas redundantes projetados para garantir que cada voo, mesmo nas condições mais desafiadoras, possa ser executado com segurança. Na próxima vez que você estiver em um avião à noite, olhe pela janela durante a aproximação. Aquelas luzes coloridas criando padrões no escuro não são decoração, são uma infraestrutura crítica de segurança. Uma linguagem de luz que guia milhares de aeronaves com segurança através dos céus, todos os dias, em todo o mundo, 24 horas por dia, 365 dias por ano.